Bom, galera, falar um pouquinho sobre o Willy Bar. A gente convidou o Luiz aqui, Luiz de Leon, que é colega na Feltec USA, e ele tem um contato muito grande com muitos carros de arrancada nos Estados Unidos, e nada melhor para falar de um assunto de quem vive isso no dia a dia. Bom, Luiz, primeiro, se tu puder, a gente tem um cenário aqui, esses carros aqui não estão por nada, não é só decoração, a gente vai usar eles como algumas referências, né? Sim, bons exemplos. Bons exemplos. Luiz, qual a funcionalidade da Willy Bar? É difícil descrever em uma palavra ou numa frase curta a funcionalidade da Willy Bar, mas é mais fácil dizer o que é o Willy Bar, não necessariamente a funcionalidade. Mas a Willy Bar é uma extensão do chassi. Né? É uma extensão do chassi que vai tocar ao solo, vai ter aquela pequena rodinha, é um membro muito pouco flexível do chassi que vai auxiliar no acerto de tração do veículo. Qual é o momento de ter a tração, qual é o momento de aliviar a tração no pneu, de dar tração no pneu. Então é mais um recurso que alguns carros têm, não são todos que usam o Willy Bar, para ter aquele acerto fino de o quanto de tração o meu pneu suporta na minha pista. Então a Willy Bar é um artifício, né, do chassi que estabiliza o veículo. Quando eu posso dar mais tração, eu uso ela para dar mais tração. Quando eu não posso, eu tiro. Seja por causa do meu pneu, seja por causa da minha pista, seja por causa da minha condição. Por exemplo, o meu competidor à frente derramou óleo. Não importa o tratamento que você faça, a pista sempre vai decair um pouco e vai levar algumas passadas até melhorar. Às vezes tu não tem muito o que fazer, o teu carro já está no alinhamento, esqueceu de fazer um acerto mais manso na injeção, então tu não tem muito o que fazer. Tu pode usar o Willy Bar, dependendo do veículo, é claro, né, para suavizar, por exemplo, deixar o carro um pouco mais suave na largada, em relação ao pneu, não em relação ao motor, mas em relação ao pneu no solo. Ok. A Willy Bar, como mesmo falou, é uma extensão do chassi, mas existem casos onde ela tem pontos de apoio diferentes, né? Aqui a gente tem dois exemplos que a gente pode mostrar. Qual a diferença na verdade, dessas três aplicações aqui? Como é que a gente poderia mostrar isso? A gente tem aplicações bem distintas, apesar dos três aqui serem tração traseira, nós temos aqui a minha direita, né? O veículo mais rápido em rodas numa pista de arrancada, né? Que seria o top fuel. Como vocês podem ver, não existe o Willy Bar. Mas o veículo ele é muito longo. Então ele tenta erguer a frente, não consegue porque ele é muito longo, todo o peso vai para a parte traseira. E conforme ele ganha velocidade, a aerodinâmica empurra a frente para baixo, né, dá um force na dianteira, e na traseira, olha o tamanho do aerofólio que a gente tem, que a gente não vê em nenhum outro veículo. Então é tanta força que tu tenta colocar o máximo de pressão nos pneus para tu poder o máximo de potência no chão. E é um dos motivos do veículo ser tão rápido, né? Se a gente for aqui, ó, vamos baixar um nível, né? O Funny Car. O Funny Car ele ainda é um motor muito potente, né? Ainda é um compressor com nitrometano e ele não tem suspensão na traseira. Ele tem o eixo de tração traseiro, né? Ele é parafusado no chassi, muito similar ao top fuel, mas olha como ele é curto. Sim. Ele é muito curto. Então o que acontece? Quando a força e a tração que esse veículo tem é suficiente para fazer o carro virar. Sim. Como é suficiente para fazer o carro virar, é importantíssimo que se tenha a barra na traseira, não para tirar a tração porque é difícil de manusear, é porque tem tanta potência e tem tanto pneu que vai tentar virar. Então tu usa o Willy Bar para tirar a tração do pneu, e é nítido, dá para ver num vídeo, quando ela encosta no chão, o pneu dá uma desgarrada. E toda vez que, por causa do acerto, por causa do veículo, por causa da condição, por causa da pista, ele gruda e tenta virar, a Willy Bar tá lá, para salvar e o carro ficar nela, mas nunca virar para trás. Tem inclusive um caso muito interessante de um piloto que acabou passando nos 300 metros, né, que eles correm 300 metros ou quarto de milha, dependendo da liga que eles estão correndo, na Willy Bar. Ele passou lá no fim da reta na Willy Bar. Foi uma conjunção de coisas, né? Pegou ar embaixo da bolha, ajudou a levantar o veículo. Mas sem o Willy Bar ele teria virado, teria causado um acidente terrível.
E esse veículo normalmente ele só empina quando quebra o chassi. Se não quebrar o chassi, ele nunca vai virar, ele é muito longo. Então uma coisa interessante, esses carros, eles são feitos de tubo de cromo molibdênio, eles envergam o chassi 8 polegadas. Flexionam. Porque tem downforce na frente, downforce atrás, e alguém tem que ceder. E ele vira uma mola. Exatamente. Assim como o pneu é uma mola, o chassi é uma mola e devolve essa energia que foi acumulada pro próprio impulso do carro. Isso, exatamente. E aqui no exemplo do meio a gente tem um veículo que é um Pro Stock. É um veículo muito similar a um ProMode, a um XTM. Né? É um veículo de extrema performance que ainda... Mais próximo à nossa realidade aqui que a gente tem exemplos do Brasil. Né? Exatamente, XTM e ProMode aqui no Brasil é muito similar. Aqui nós temos um veículo com suspensão. Ele tem uma Forlink, né? Sim. E é nítido que dá pra ver aqui, ó, a wheel bar ela é aparafusada direto no eixo traseiro, que é aparafusado direto na Forlink, que por sua vez é o chassi. Então dá pra perceber que é uma extensão do chassi. Sim. Então qualquer movimento do chassi vai passar pro eixo, que vai passar pro wheel bar, ou vice-versa. Claro. O que eles fazem com a wheel bar nesse veículo? Ele não tem... Não é que ele não tenha força, mas a conjunção de regulagem do transferência de peso, de distribuição de peso, de alinhamento da suspensão, ele não tem muita capacidade para virar o carro para trás. Sim. Se tu mudar a suspensão para fazer isso, ele vai ser lento no resto da pista. Porém, o que acontece é que esse pneu aqui do Pro Stock, do ProMode, do XTM por ser 10,5, ele não é tanto, mas o ProMode principalmente, 10,5 também, mas não tanto, ele é muito macio. A suspensão não é tanto, mas o pneu é muito macio. E o que acontece? Se tu tentar largar muito agressivo num veículo como esse, e tu não tiver o wheel bar na posição correta, o pneu vai descer, vai deformar, e quando ele deformar, aquela mudança de contato ou vai remover a tração, porque literalmente o pneu vai fazer assim, encostar só com as bordas, ou o pneu vai deformar, tu vai continuar puxando ele, e ele vai mudar de formato. Ele vai andar todo e ele vai ter um formato que não tem nenhuma descrição do formato, que não. Ele deixa de ser redondo para um formato anômalo. Sim. E começa o tire shake. Sim. E tu é obrigado a abortar a passagem se ele mudar de formato dessa maneira. Então a wheel bar, ela tem uma função mais importante, que é limitar o quanto de peso tu coloca no pneu para a posição da pista do carro. E caso seja um ProMode, por exemplo, que ele tem muita potência, ele vai aumentando a potência conforme ele anda na reta, se tu chegar num ponto que tu botar muita potência e a pista suportar, ele vai tentar virar. Não na largada, como esses dois veículos, mas no meio da pista. E a wheel bar vai estar lá para salvar o piloto e impedir que ele vire. Então, são 3 aplicações aqui bem diferentes da wheel bar, que é nítido. Não é necessário, porque nós temos esse comprimento, né? Claro. É necessário para não virar, porque é extrema potência, extremo grip num chassi curto, e manipulação de potência na roda, principalmente na largada, e manutenção do veículo sem virar ao longo da passada. Então, ele principalmente serve a wheel bar para que o carro não levante, né, e não perca o controle. Exatamente. Mas eu também posso buscar, nesses casos, lógico que esse aqui não tem wheel bar, mas nesse aqui, por exemplo, como ela está presa no eixo aqui, no momento que eu toco a wheel bar no chão e ela está presa no eixo, eu não estou equalizando também, auxiliando a minha anti-roubar a aumentar a área de contato dos dois pneus da mesma forma no solo? Nesse caso que a gente tem uma wheel bar dupla, sim. Nesse caso não. Neste caso não. Exatamente. Caso aqui, não. Então, uma coisa que a gente consegue ver é que esse chassi, ele obrigatoriamente tem que ser mais rígido. Sim. Ele tem que ser mais rígido. Não só por causa da potência, mas justamente por tu só ter uma. Então, se o chassi mexer, quando tiver aquela potência, ele vai fazer assim e nada vai estar lá te ajudando a compensar. Ele literalmente vai fazer assim, vai perder o controle e o cara vai ter que tirar o pé. Nesse carro, que é baseado no carro de rua, o ProMode ainda é baseado no carro de rua, ele ainda tem o entre-eixos muito similar ao carro de rua, eles tentam fazer uma bolha próxima ao carro de rua, ele ainda tem portas. Esse chassi é impossível de ser tão rígido porque ele é adaptado, né? Tanto, aí vem o nome, né? ProMode, né? Sim, modificado profissionalmente, né? Ele sempre vai dar uma torcidinha. Então, das duas, uma. Ou tu desalinha a suspensão para quando ele torcer, ele alinhar, e usa uma wheel bar única.
ou tu pode manter ele mais alinhado como o veículo dianteira e traseira, e ele vai tentar dar uma desalinhada quando vier a potência, mas a wheelie bar, com uma diferença de altura deles, vai fazer ele alinhar e andar em linha reta. Então, se tu usar uma wheelie bar dupla, com o carro todo alinhado, e ele tiver potência, quando ele sair ele vai envergar para o lado. Ótimo. E qual a diferença, ou qual a finalidade de uma diferença de altura nas duas rodas? Porque às vezes eu vejo o pessoal fazer a regulagem de altura, o preset de altura, e às vezes tem 1/4 de polegada, 1/8 de polegada de diferença entre uma roda e outra. Por quê? É exatamente como a gente falou. O carro não é totalmente estável, existe um movimento mínimo do metal. Sim. E o motor gira no sentido, a roda gira em outro sentido, e o veículo tenta andar em linha reta na pista. Sim. A conjunção de todas essas forças, né, a soma de todas essas forças, não é exatamente reta com a pista. Ela tem uma resultante que é um ângulo. Sim, que vai te jogar para um lado vai ou para o outro. jogar para um lado ou para o outro. Quando tu coloca o wheelie bar um pouco mais baixa de um lado do outro, quando ele tentar sair, por exemplo, tortinho aqui assim, ó, ele tenta dar uma entortada para esse lado. Se essa wheelie bar tiver na mesma altura, ela vai tocar primeiro, depois vai tocar na outra e o carro vai continuar torto. Se tu colocar ela, por exemplo, um pouco mais baixa, ela vai encostar primeiro e vai dar uma seguradinha no movimento do chassi, porque é bem sutil. Não é algo assim que tu vê o carro torcendo, Sim. mas tu nota na wheelie bar, aquele oitavo de polegada, aquele 1/4 de polegada, nós estamos falando aí, 1/8 de polegada, nós estamos falando de meio centímetro, menos de meio centímetro de diferença, é muito pouquinho. Sim. Essa diferença é o suficiente para aquele início de torção começar a responder, devolver para o lado que deveria, e quando encostar na outra, o carro consegue andar em linha reta. Sim. E se acontecer durante a passada, ele vai se apoiar de uma maneira equilibrada, porque o carro vai estar tentando levantar de lado. Então ela passa a ser um artifício assim como o preload, assim como o rear steer. Exatamente. Ele é um artifício para fazer com que o carro consiga aplicar a potência correta nos dois pneus para o carro ter uma trajetória reta. Exatamente. Todo o objetivo é esse, é fazer o percurso A-B mais fácil para o piloto. Quanto maior a potência, menos tempo ele tem para reagir. Então a gente tem que definir como fazer o veículo ir por si só de A a B com o mínimo de correções possíveis por parte do piloto. Sim. E as correções vão estar no chassi. Diferença de pressão no pneu, diferença de altura dos lados da wheelie bar, preload diferente de lado para lado, diferente no curso da suspensão dianteira. Todos esses detalhes só têm o objetivo de facilitar a vida do piloto. Sim. Fazer o piloto ter o mínimo de compensação. Porque a pista ela nunca vai ser perfeita, ela sempre tem suas ondulações, a borracha não está tão perfeita, um carro que bateu, esfregou metal e tirou um pouco da borracha. Então ele vai ter que compensar. Se o carro já é torto, já anda para o lado, e ele ainda pega um problema na pista, fica muito mais complicado. E conforme a gente aumenta a potência, é dificílimo manusear um veículo desse. Sim. Então um piloto brigando com o carro ao longo da passada só faz ser perigoso e ser mais lento. Falando no artifício, a gente falou antes em armar o pneu, né? Ela pode ser utilizada para... todo pneu slick, ele precisa de uma certa velocidade para ele iniciar o seu trabalho da maneira correta, e para isso ele precisa ele precisa patinar, né? Que eles chamam de wheel speed. Yeah. Ou seja, ele vai dar aquela primeira disparada, vai armar o pneu, e muitas vezes a wheelie bar auxilia nisso. Tu está acostumado a auxiliar alguns carros lá, por exemplo, os Pro Nitro lá, que tem muito torque na saída e muito pneu também, né? Um Sim, conjunto de pneu. Tudo muito, uão, né? Exatamente. Tudo é gigante lá, né? E como é que tu usa, nesse momento, qual é o teu setup de motor em relação à regulagem de wheelie bar? A wheelie bar, por ser um artifício do acerto, né, um elemento que vai te ajudar no acerto do veículo, ela vai variar completamente. Se o carro, por exemplo, é um carro nitro, que nem tu comentou, Sim. tem muita força de baixo. Muito torque, né? E é muito fácil de adicionar potência rapidamente, colocando o kit a mais, devolvendo avanço de ignição, para um veículo que é muito difícil, como um turbo. Um turbo, que tem difícil para gerar aquele torque. Exatamente. E ele ainda, por mais que a gente tente controlar a pressão do CO2 na wastegate, condições atmosféricas mudam o spool do turbo. Sim. E podem ocasionar maior ou menor pressão na mesma pressão de wastegate. Sim. E não tem muito tempo para tu fazer uma malha fechada na pressão de turbina, porque se ela começar a rampar
e tu tirar, o carro também não vai ir. Então tu é obrigado a seguir uma linha de CO2 para tu saber pelo menos, eu quero isso para minha turbina. Claro. E tu tenta compensar conforme as condições atmosféricas. Nessa situação toda, o que vai acontecer? Se for difícil de manusear a potência, eu sou obrigado a facilitar de alguma maneira para o carro andar. Claro. Então eu tento ter o wheel speed no pneu quanto antes e a transferência de peso para cima do pneu quando o pneu já tem o formato dele ideal. Ele já aumenta para o tamanho dele, e se eu botar peso em cima, que é a tração, né? Tento subir em cima do pneu, que nem eles chamam. Tu faz o speed para subir em cima do pneu. Essa é a nomenclatura que se usa em inglês, né? Quando tu faz isso, quando o pneu já tem a velocidade, ele não vai ser facilmente de mudar para o tire shake. Sim. Porque ele já tem o formato dele, a velocidade do pneu faz ele tentar ficar expandido, e tu bota peso nele, ele não tenta voltar. Eles chamam da mordida correta. Exatamente. Né? O bite, exatamente. Então quando ele dá o bite, ele tá no formato que ele não tenta voltar, porque ele já tá bem crescido. Aí tu consegue botar potência, pressão, o quanto antes. Aí a gente vê, Pro Mode Turbo, normalmente 60 pés não é tão bom quanto de um Pro Nitro, por exemplo. Esse é um dos motivos. Não é que o carro não pode. Tem o downforce da turbina, tem o downforce do nitro, mas uma das principais características é que um carro turbo não consegue largar a 3.000 RPM com a pressão que tu quer e com a rampa que tu quer toda vez. Tu é obrigado a ter uma rotação mais alta para poder encher a turbina. Sim. A turbina às vezes modifica um pouco de comportamento. Daí por isso o que tu já faz? Tu já faz um conversor mais solto para o motor subir na rotação e poder girar as turbinas, porque na rotação mais baixa ele não gira. Então tu é obrigado a lidar com o pneu numa velocidade mais alta anterior, e depois que ele grudou ele vai. Então 60 pés vai ficar 1.0, 0.9 altíssimos, 1.05. Esse é um 60 pés de um turbo, de um Pro Mode Turbo. Sim. Se tu pegar o mesmo Pro Mode com nitro, que o peso é similar, tu vai conseguir facilmente virar 0.9. Isso é fácil, é moleza. Dá pra virar 0.9 baixo, dá pra virar 0.92. E não dizendo que é impossível no turbo, mas é uma tarefa muito mais complicada. Mais complicada porque tem muitas mais variáveis que não Exatamente, que não são controláveis. Né? E no nitro não, no nitro tu cria tua atmosfera com o nitro e o motor tem muita força. Então quando tu larga, tu não precisa tanto wheel speed. Sim. Porque a taxa de aceleração do pneu ela é controlada. Certo. Então eu não tento acelerar demais e ele dá o tire shake. Eu tento acelerar ele na medida que eu quero, e o motor vai indo na medida que eu quero. Não tem uma turbina por trás que de repente a pressão está em meio quilo e 1 quilo, porque Sim. o ar melhorou. Porque está exatamente em cima do da turbina, que é muito on-off. Né? On-off. Então ele tá, por exemplo, controle de tração. O controle de tração às vezes tira ponto, isso pula a turbina. Sim. O controle de tração no nitro tira ponto, só tira potência. Sim, só tira potência. Então se eu preciso eu boto de novo, eu tiro de novo. Não tem um outro elemento variando ao longo da passada. Sim. Então é mais fácil. Nesse caso, tu não precisa tanto wheel speed. Sim. Tu sobe em cima do pneu desde o início. Desde o início. Mas tem uma questão interessante. Quando a gente fala de um carro desse nível, a gente sempre observa que o pessoal eles olham muito a marca no chão. Exatamente. Né? Então eles pintam a roda lá para que ela deixe uma marca. Inclusive na Pro Stock é interessante porque ficam 3 ali e rapidinho vão ali apagar aquela marca no chão, né? Para não deixar a identidade do carro ou qual é o setup. Exatamente. Qual é a influência daquela marca e o quanto vai me atrapalhar esse movimento da Willy Bar tocando mais de uma vez no chão ou tocando uma vez, o quanto tempo ela deve tocar? Isso ainda preocupado com a parte de setup de eletrônica. Um sensor fundamental que é presente no FT600 para um carro de arrancada é o acelerômetro. Ele te indica o que tu quer. Sim. Que é acelerar o mais alto possível e manter aquela aceleração mais alto por maior tempo. Porque isso vai te indicar no menor tempo de passada. Então o tempo de passada vai diminuir por causa disso. Quando tu pega o Willy Bar e tu encosta ela no chão para equilibrar o veículo por qualquer motivo, seja um funny car, seja um Pro Mode, seja um 10,5, um XTM, tu tá usando aquilo para equilibrar o veículo. Se quando tu tocar na Willy Bar, a Willy Bar tirar tanta tração do veículo que o pneu distracionar mais do que tu quer, a frente vai cair. Sim. E a Willy Bar vai sair do chão. O acelerômetro vai aparecer. No acelerômetro tu vai ver que o teu acelerômetro caiu. Claro. Quando isso aconteceu, a tração vai voltar, porque ele não está mais dividindo no Willy Bar. E ele vai levantar de novo. E daí tu vê aquelas marcas no chão. O Willy Bar, nada.
Willy bar nada, Willy bar nada, e daí falta a potência para subir em cima do Willy bar. E daí fica aquelas 3 marcas. O mesmo carro que virou mais rápido, se tu conseguir enxergar a marca, provavelmente vai ser Willy bar nada. Ele só encostou durante o tempo e o percurso necessário para equilibrar toda aquela situação de pneu, motor, e depois o carro está indo para frente, ele não está mudando de sentido, ele não está subindo e descendo. Então o que pode ser isso? Excesso de potência, por exemplo, a RPM de largada é muito alta. Tu vem e pá, atinge a Willy bar muito forte. Dá batente e a Willy bar devolve. Devolve e aí ele faz assim. E o pneu dispara e ele perde carga. Dispara, quando ele meio que acalma ou o carro ganha velocidade, ele sobe de novo. Sim. Só que de novo ele vai estar agressivo. E daí ele vai bater e vai voltar. Então, normalmente, a Willy bar ou ela não bate, ou ela bate 2, 3 vezes. Até porque quando ele está tocando com a roda no chão, parte do peso dianteiro está sendo transferido para a roda de tração, né? No momento que o carro está empinando. Exatamente. Que é isso que dá tração máxima. Essa é a ideia que a gente quer, né? A gente quer que o veículo faça o quê? A gente quer que o veículo suba em cima do pneu no sentido de passar o peso para lá. Exatamente. Porque ele parado, tu tem aqui o peso, certo? Conforme tu anda, o peso vem para trás. Sim. Se tu botar o peso para trás, ele vai subir no pneu. Se tu botar demais, o pneu vai deformar, porque ele não é um pneu radial de rua que tem aquela lateral dura. Se tu tirar o Willy bar, tu vai conseguir bater com a roda no chão. Ou com o chassi no chão, depende do veículo. Ele então esmaga tanto o pneu... Tanto que vai encostar. Tem então, alguns slow que a gente vê direitinho, que o pneu ele é esmagado, praticamente some. E aí também perde tração, porque ele deforma a tal ponto que perde a área de contato. Exatamente, ele deforma completamente, porque lembra, ele vai amassar embaixo, não na frente. Claro. Mas ele está girando. Então ele está amassado. A próxima parte do pneu ainda está redonda. E quando ele chegar, ele tem que vir mudando de formato, e daí começa coisas ruins a acontecer para um carro de corrida. Ele perde tempo. A Willy bar está lá para te salvar. Para tu poder aplicar aquela potência, não ter que desligar o motor, não ter que cortar a ignição, não ter que atrasar ponto. Ela está lá só para tirar aquele excessinho de potência. E para não destruir o pneu, para não amassar todo o pneu. Aí o pneu consegue se movimentar. E o carro está indo, ele está ganhando velocidade. Conforme vai ganhando velocidade, o pneu vai ganhando força. O pneu vai ganhando força para ficar aberto. A aceleração centrífuga vai empurrando o pneu para fora. Ele vai ganhando força para ficar aberto. E conforme ele vai ficando mais aberto, pode botar mais força nele que ele não vai esmagar. Sim. Então tu vai aumentando a potência, até acabar a tua potência. Foi o caso que aconteceu com esse carro, tem 10 mil cavalos e foi sustentando a potência. Vai sustentando. Se tu não tiver o downforce dianteiro da carroceria empurrando ele para cá, se alguma coisa acontecer, ele dá uma levantadinha, a bolha se solta, cara, é muita velocidade. Ele vai tentar levantar. Esse cara aqui tem essa frente, que dificilmente a bolha desse veículo, que é toda parafusada, vai sair. Sim. Aqui, a gente tem que lembrar que na largada tem essa espina aqui, ó. Bonita a miniatura. Tu pega isso aqui, eles soltam, ele ergue. Sim. Então ele ergue, liga o motor, fecha. E trava. Exatamente. E se não estiver bem travado? Então isso pode acontecer com certa facilidade, de subir a bolha. No que subir a bolha, tu perdeu o downforce e vai querer virar. Tá aqui para salvar. Luiz, pra gente encerrar, eu sei que essa talvez seja a pergunta mais complicada. Se tu tivesse que explicar um passo a passo para quem vai fazer um primeiro setup de Willy bar, qual seria um passo a passo em termos de uma primeira regulagem, de conhecer o mecanismo, de entender um pouquinho melhor? É lógico, na aplicação que a gente tem aqui como a realidade no Brasil, seria semelhante do Pro Stock aqui. Bem, a primeira coisa que se define é a seguinte: a tua aplicação é similar a alguma outra? Tem algum outro veículo andando na situação daquela tua categoria, daquela situação? A observação é muito importante, né? Então, ninguém consegue fazer nada sozinho, ou tu precisa de ajuda de alguém, ou observação do oponente. Sim. Então, a primeira coisa que eu faria é verificar se tem um veículo naquela tua categoria que usa. Se tiver um veículo naquela categoria que usa, observa como é o comportamento. A Willy bar te parece correta? Ela está realmente apoiando o carro no momento certo? O carro realmente é ligeiro nos 60 pés? Se for, tu já consegue ter uma ideia de onde tu precisa de comprimento, de altura. Depois a gente tem que ver qual pneu que tu usa, né? Se for um pneu radial, o pneu radial é muito duro. Tu não precisa compensar qualquer esmagamento, porque ele tem força para se segurar. Mas um pneu radial, se ele gruda muito, o carro vira. Então a Willy bar vai ser alta. Sim. Ela vai ser bem alta porque tu não quer que ela encoste. Ela é o coeficiente de cagaço, né? Tu quer que ela te salve. Tu quer que ela te salve se algo aconteça, né? Eu não uso radial, eu uso um slick pequeno. Não vai ser um artifício para melhorar a tração, ela vai ser um efeito de segurança. Exatamente. Ou então,
para facilitar o acerto. Por exemplo, num carro turbo, onde tu tá tendo dificuldade, cara, em 1.8 segundos a pressão vem de uma maneira que eu não consigo controlar. Não consigo controlar, o carro empina e o piloto tem que tirar. O carro empina e o piloto tem que tirar. Se tu usar o wheelie bar, do material correto, que por exemplo, que flexione corretamente, tu pode deixar ele empinar e encostar nela. Não vai perder tração suficiente, porque ele já tá no ponto da pista, ou falta potência, ou a pista é muito boa ali, e ele vai apoiar nela até ele estabilizar a potência e vai voltar. Existem alguns exemplos em que se utiliza isso quando a regra permite, justamente para facilitar. Sim. O carro não é mais rápido com isso, mas é muito mais fácil de fazer acerto. Claro. Se a gente descer para um pneu 10,5, por exemplo, descer subir no caso, para um 10,5, que é um slick, mas ele é pequenino, né, então ele não deforma tanto. A wheelie bar vai ser mais baixa que a do radial, mas ela não vai ser tão baixa quanto de um ProMold com pneu alto. O teu objetivo... Talvez não tão longa também. E não tão longa, exatamente. O teu objetivo no 10,5 é controlar o pneu no esmagamento, quando ele se mexe, mas não tanto. Tu não quer usar tanto ela. Então normalmente ela vai ser dupla, porque quando ela encostar, ela vai encostar quando o carro já estiver bem inclinado. Então é bom que te ajuda a direcionar o veículo para onde tu quer. E ela vai ser um pouco mais alta, então tu já sabe que ela não vai ser bem pertinho do solo. Se a gente mover para o pneu grande, no pneu grande ele é fundamental. Não tem como, usando a potência correta para um pneu grande, não ter uma wheelie bar. Se tu estiver utilizando o pneu grande sem uma wheelie bar, é porque na verdade tu está usando um pneu gigante para a tua motorização. Não tem necessidade daquele pneu, tu talvez esteja perdendo tempo por causa daquele peso todo. Sim. Por todo aquele arrasto do pneu. Mas pode usar, não é um problema. Pode ser um carro de um bracket, por exemplo, que vira sempre o mesmo tempo. Isso auxilia a virar sempre o mesmo tempo. Tu não quer o tempo mais baixo, tu só quer o mesmo tempo. Mas num ProMold, no ProMold tu vai ter que escolher, né, entre uma wheelie bar e ajustar o chassi para se movimentar como tu quer, ou usar duas wheelie bar e usar a wheelie bar para te ajudar, para te auxiliar um chassi mais rígido, né? Ou com menos rear steer, que é o movimento do chassi sempre indo para o lado inverso da onde o carro tenta apontar. Claro. Num vídeo traseiro é interessante que dá para ver direitinho. O veículo sai e conforme ele anda na pista ele começa a andar de lado. Vê direitinho que o carro tá com muita correção. Porque o carro queria ir para um lado, mas a traseira somente do carro torceu pro outro para ele andar em linha reta, mas o carro vai de ladinho. Né? Tipo um caranguejo. Direção de empilhadeira, né? Exatamente. É uma coisa que tu não vê quando tu vê na passada, mas tu vê certinho quando tá atrás do carro. Então, primeira coisa, qual o pneu que tu usa? Para definir o quão longo e o quão alto tu vai ter que usar. Se tem algum oponente, né, que usa para tu ter uma base do que tu precisa usar. E eu indicaria muito utilizar o mercado americano, porque o mercado americano tem diversas categorias. Pegar um exemplo vai ter de quem tá andando. Exatamente. Mesma... Vai ter um exemplo assim, ó, vai ter exemplos vastos uma combinação similar, um chassi similar, um motor similar, um pneu similar, então é muito bom de chegar perto. Partindo daí, começa com a wheelie bar um pouco mais alta, porque a wheelie bar mais alta, ela demora mais para tu tirar a tração do pneu. Sim. Certo? Então, como ela demora mais para tirar a tração do pneu, tu vê o quanto ele pode fazer. Se ele estiver patinando o pneu antes de encostar na wheelie bar, ou tua suspensão tá errada, não tá botando a pressão que devia no pneu, ou tu tá com muita potência, tá saindo no RPM muito alto, com muita pressão. Sim. A partir do momento que tu começar a encostar na wheelie bar, tu começa a descer ela, para tentar parar de jogar tanto depois, né, na wheelie bar, e tentar poder botar pressão antes. Sim. Não naquele antes no primeiro momento, mas antes, assim que ele se estabilizar. Tu antecipa a potência e auxilia com a barra. Né? Exatamente, tu auxilia com a barra. Tanto é que qual que é o normal? Num carro que já tá, um carro que anda bem, tu levanta o wheelie bar se a pista tá pior, para permitir botar mais carga no pneu. Então é mais fácil começar com ela mais alta, porque tu vai permitir mais carga no pneu. Claro. E quando a pista tá boa, tu desce a wheelie bar. Porque tu não quer que grude tanto ao ponto de deformar o pneu. E o que seria um setup normal de um ProMod? 2 polegadas do chão, sobre o centro da roda? Depende de quem faz o acerto. Tem gente que mede na base da roda, tem gente que mede no centro da roda, certo? O centro da roda é o mais comum. É o mais comum. E se tu for perceber, esse é mais um dos pontos de acerto, só que tu é obrigado a fazer na frente dos outros. Sim. Né? Então, todo mundo que faz, todo mundo não, mas a grande maioria, principalmente quem anda rápido, eles são muito quietos em relação aos números. Claro. Mas é fácil de ver que é o seguinte, ó,
As wheelbars de Promotes, eles sempre vão variar de 5 a 6 polegadas. Eles nunca vão sair muito disso. Porque o comprimento da wheelbar também não muda muito. Eles variam de 10 a 15 polegadas no máximo, só que isso também varia com o comprimento do veículo. Né? Então, existem Promotes que são bem curtinhos. Quanto tem de wheelbase, que tem carros que tem mais de 112 polegadas, exatamente. Tem 106, tem de 106 a 116, dependendo do veículo. E essas 10 polegadas pode parecer pouco, mas, cara, essas 10 polegadas é um absurdo de transferência de peso. Ou dificuldade de transferência. Isso vai a mesma posição do motor, né? Porque um chassi mais longo consegue jogar o motor mais para trás. Exatamente. Então, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, para esse cara aqui como ele é longo, um veículo com um chassi mais longo, ele é mais fácil de lidar. Então, um chassi mais longo é mais fácil de lidar e menos importante a wheelbar. Não que ela não seja, ela é muito importante. Mas num carro com 106, por exemplo, é complicado. Ela é fundamental. E daí a gente fala só 10, né? Só 10 polegadas. 10 polegadas não é só 10, é um absurdo. Sim. É um número pequeno, mas a influência é gigante. Então, recapitulando. Começa com a altura mais alta, vem baixando. Verifica se elas estão encostando junto no chão, se ela é dupla, que é a mais comum aqui no Brasil principalmente. Ela está encostando junto ou não? Porque o objetivo é que ela encoste, não necessariamente junto, mas numa situação que ela vai manter o carro em linha reta. Se tu notar que encosta junto e na hora que encosta junto o carro vai pro lado, tu compensa na altura delas para quando encostar uma antes começar a compensar e quando encostar a segunda ele estabiliza. Então é importante ver, quando elas encostam, o que o carro faz? Vai para esquerda ou para direita? Ele não pode ir para nenhum lugar quando elas encostam. Então é bom ter uma câmera de alta velocidade, filmar em ângulo e na traseira do veículo, para tu ver no momento que encosta qual que é o resultado no veículo. É o pneu distracionando? É o carro indo para a esquerda? Essas pequenas variantes, mudando a altura, mudando a diferença delas, tu vai ver nitidamente o pneu ou parando de distracionar ou distracionando mais, e o carro indo para um lado ou para o outro ou voltando aí para o centro. Sim, o próprio carro vai te dar a resposta se o caminho está certo. Exatamente, é nítido. Da primeira vez que tu encostar ela no chão, gravado, tu vai pro box, olha o vídeo, tu vai ver. Encostou, o que o carro fez? Quando encostou, devolveu. Tu tá indo muito agressivo nela. Sim. Encostou, ele foi para a esquerda. Vai ter que compensar nas alturas. Inversamente pro lado. Tenta de novo, tu vai ver que ele já vai começar a vir mais reto. Eu mudaria 1/8 de polegada por vez, a não ser que ele foi muito pro lado, daí muda já 1/4 de polegada. Mas eu acho que é um bom começo num carro de tração traseira, esse tipo de wheelbar. Um assunto que, só para não estender muito, que eu sei que detalhes assim não são tão importantes na ação, o material da wheelbar também. Sim. Pode usar de aço, pode usar de cromolibdênio, pode usar de fibra de carbono. Cada uma... Titânio. Cada uma vai te dar um resultado diferente de flexibilidade. Sim. Então, quanto mais flexível, mais desaforo ela aceita. Mais agressivo tu pode ser nela, que ela vai vergar, ela vai mudar. Quanto mais dura ela é, menos ela aceita desaforo. E mais rápida ela é. Então, veículos rápidos, recordistas, normalmente eles usam duras. Rígidas, fibra de carbono, por exemplo. Mas é difícil. Os veículos... não só por custo, mas o cara que está aprendendo, ele não é tão rápido, ele usa ela mais flexível, porque ela é muito mais suave. Ela não vai tirar tração na hora, ela vai devagar, que é a cromolibdênio, exatamente. Então tem essa diferença. Mais o material ele consegue absorver muito mais e devolver. Acrescentando a lista, eu começaria com a mais macia. E eu só mudaria para uma rígida a partir do momento que o carro já está... E tu está num outro nível de conhecimento até do teu chassi. Exatamente, porque é um fator, né? Vai te dificultar. Muito curta também, muito curta ela age como se fosse rígida. Entendi. E é muito longa ela age como se fosse muito flexível. Muito flexível. Entendi. Então tem esse ponto. Luiz, sem palavras, dividiu o teu conhecimento com a gente aí, muito obrigado. E a gente vai ter mais oportunidades de buscar um pouco mais de conhecimento e trocar um pouco mais de ideia. Show de bola. Obrigado mesmo. Por nada.